Olá pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Estou aqui para uma aula extra, para a gente trabalhar alguns assuntos dentro de um contexto que a gente está produzindo dentro do colégio. A professora Sama, ela está produzindo, está organizando um trabalho sobre o Bauman e eu pretendo trazer algumas questões para a gente entender esse autor, entender a importância daquilo que ele está trazendo, daquilo que ele está propondo como reflexão. O Bauman é um filósofo e ele está propondo algumas reflexões sobre a realidade, sobre o mundo no qual a gente vive, a partir de algumas perspectivas, vamos botar assim, de algumas ideias que estavam se dissolvendo no momento em que ele produziu a sua obra e que a gente percebe até hoje. Então, para entender o Bauman, eu vou fazer mais de um vídeo sobre esse assunto, mas para entender o Bauman a gente vai começar na ideia de modernidade, que eu acho que é a primeira questão. Esse vídeo vai ser dedicado a isso. Porque para entender por que o Bauman está falando sobre liquidez, e não é só ele, tem vários autores que vão trabalhar isso, mas para entender sobre o que o Bauman está falando sobre liquidez, a gente tem que entender o que é o sólido, E por que se fala em sólido? Por que se fala numa sociedade sólida? E a gente tem que remeter ao pensamento anterior, ao pensamento consolidado, do qual o Bauman está dialogando no sentido de mostrar, isso que essa lógica de funcionamento que existia aqui, ela não se faz mais presente, ela não faz mais sentido. E aí a gente tem a lógica de pensamento anterior, essa lógica de pensamento que a gente vai nominar aqui de moderna, ela é uma lógica de pensamento que a gente pode pensar como um bloco, E ela tem vários pressupostos, Um pressuposto que ela vai ter é uma separação entre natureza e cultura, Isso não é propriamente o Bauman que vai falar sobre isso, Tem um autor bastante importante dentro dos estudos das ciências sociais, que é o Bruno Latour, que vai tratar desse assunto. Eu acho que é interessante trazer o Bruno Latour aqui, porque ele tem uma proposta de concepção do que é a modernidade bastante interessante. Para ele, o moderno, ele é sólido porque ele tem uma narrativa de como as coisas do mundo funcionam, ele tem uma ideia de como o mundo funciona, ele constrói determinados pactos, vamos botar assim. Esses pactos, esses consensos que se constroem, eles criam visões de mundo. Essas visões de mundo não são necessariamente a realidade. Elas não representam necessariamente o real, mas elas explicam o real. É como contar como se eu fizesse um conto. Por exemplo, contasse como o mundo funciona a partir de uma história. Então, por exemplo, dizer que no Natal, porque o Papai Noel existe, aquele que traz os presentes. A gente sabe que os pais, enfim, que a família, enfim, os presentes, eles não surgem do nada, eles não vêm de uma pessoa que tem um trenó e vem lá, mas a gente constrói uma narrativa sobre aquele evento, de os presentes surgirem na noite de Natal, e muitas vezes uma criança, principalmente, acredita nisso, uma história contada, uma narrativa contada para explicar um fato que pessoas acreditam. A modernidade é mais ou menos isso, só que ela obviamente que não é qualquer história, É uma história rebuscada. Vamos pensar que é uma história qualquer, uma história, não, besta, não. É uma história rebuscada, que é construída, que é contada para explicar como que o mundo funciona. E essa história, ela vai separar de um lado natureza e cultura, A gente vai pensar desde lá do Descartes, separação entre corpo e mente, que também não é bem assim que o Descartes coloca, não coloca de uma cisão completa, enfim. Em relação ao pensamento do Descartes, eu acho interessante vocês pesquisarem, darem uma procurada no que existe sobre ele, porque ele tem uma complexidade que em geral as pessoas não trazem. Botam a separação entre corpo e mente como duas coisas completamente isoladas, sem comunicação. O pensamento dele é um pouco mais rebuscado que isso. Eu não vou me meter a fazer isso porque eu não me dediquei a
estudar o Descartes com a devida propriedade, quanto um filósofo faz. Então, vejam o pessoal da filosofia, que tem gente bem qualificada falando sobre ele. Eu não vou me atrever a falar sobre ele. Mas alguns desdobramentos dessa lógica de pensamento, digamos que surgem a partir das reflexões do Descartes, que não necessariamente é o que ele diz, colocam essa separação entre corpo e mente, né? Entre um corpo animalesco, né? Entre um corpo que é movido por emoções, paixões e coisas do gênero, por impulsos, e uma mente racional calculista, né? E essa mente racional calculista, ela consegue conter as pulsões, as paixões, conter as emoções, e isso a partir do seu desenvolvimento, como se essas coisas fossem separadas e uma conseguisse se sobrepor sobre a outra, né? Que, digamos, existiam indivíduos que são mais emoção do que razão e indivíduos mais razão do que emoção. A gente sabe hoje que a coisa não funciona assim, né? Que razão e emoção caminham juntos. A gente raciocina a partir de determinadas pulsões emotivas e determinadas pulsões emotivas constroem raciocínios e raciocínios alteram as pulsões. A partir daquilo que a gente pensa, a gente sente, e a partir daquilo que a gente sente, a gente também pensa. Essas coisas caminham junto. O corpo humano é um só e as coisas se entremeiam ali dentro de uma forma muito integrada. Mas essa é uma primeira separação, de que existiria um processo de racionalização, que essa racionalização conteria esses impulsos animais, né, e conteria essa forma de ver o mundo, né? E a partir disso também se constrói algumas coisas que a gente chama de narrativas, né? Grandes narrativas, né? Que seriam essas histórias que se contam sobre as coisas, de como o mundo funciona, como as coisas devem ser, né? De como que a gente deve alcançar o progresso. A ideia de progresso é muito importante, né? De como é que se constrói o progresso da humanidade a partir dessa racionalização, desse império da razão, né? Eu já citei, né, e eu vou voltar a sugerir, né, tem um livro excelente do Eça de Queiroz, que é Cidades e as Serras, que é a Cidade e a Serra, né, que é excelente para discutir isso, porque ele mostra essa diferença entre a vida do campo e a vida da cidade, a vida do campo do interior de Portugal e a vida da cidade de Paris, né? E como a vida de Paris é uma vida justamente de ódio à razão, à ciência, ao cientificismo, e de como isso se torna caricato, né? E como a vida da cidade, do campo, quer dizer, bucólico, mais simples, leva a uma vida talvez mais feliz, né? Mas ainda está dentro dessa dicotomia, razão, emoção e tal. Mas é interessante a gente perceber isso, né, na literatura, e ver, porque essas narrativas, elas são muito importantes. Essas narrativas, elas são totalizantes, elas dizem como as coisas devem ser, como o mundo deve ser guiado, de como a gente deve construir uma humanidade, né, dessa coisa de como a ciência deve prosperar e tudo mais. Só que a gente acaba tendo inflexões desse processo, né, profundas, né, que todo mundo, é um assunto que vira e mexe e volta às nossas discussões, que é o nazismo, né? O nazismo, ele tinha todos esses ideais da ciência, da arte, da racionalização. O nazismo a gente pode colocar como um projeto, vamos botar assim, iluminista, em certo sentido, né? Como um projeto de uma construção não só de uma eugenia, né, de uma raça perfeita, mas um projeto de sociedade perfeita. E esse projeto de sociedade perfeita, ele inevitavelmente era pensado a partir da eliminação da sociedade de todos aqueles que fossem anormais, então era uma sociedade homogênea do ponto de vista estético, né? Pessoas loiras, altas, olhos azuis, que o Hitler considerava ariano, e uma sociedade com um ideal de valores, de crenças, de projeto, de mundo comum também. Quem destoava do ponto de vista físico e quem destoava do ponto de vista dos valores, da conduta, esses dois casos eram retirados da sociedade e ia para o campo de concentração ou qualquer coisa que o valha,
e eram eliminados, né? Então era uma sociedade com um ideal de perfeição, e essa perfeição, ela tem todo esse contexto do que a gente está trazendo aqui como modernidade. Isso deu certezas. Após a Segunda Guerra, a gente vai começar a ter um enfraquecimento dessas certezas, né? E a própria ideia, e essas certezas, elas estavam muito atreladas a uma ideia de Estado-nação, aquilo que a nação gostaria para o seu povo, aquilo que uma ideia de que uma nação estaria construindo com os seus cidadãos. Como a gente vai tendo, né, continuamente, a partir da década de 70, 80, 90, 2000, esse processo contínuo que a gente chama de globalização, essas certezas vão indo para o espaço. O que é certo no mundo de hoje? Né? Como que eu encaro a sociedade? O que eu vejo da sociedade, como eu encaro, isso é permeado por coisas que não fazem parte mais da minha nação, por coisas externas que fazem parte de outros lugares. O mundo inteiro acompanhou recentemente a eleição dos Estados Unidos praticamente em tempo real. Não é uma eleição nossa, não é algo que diz respeito ao Brasil, mas afeta o Brasil, porque a gente está falando dos Estados Unidos, de potenciais sanções econômicas e outras coisas que podem ocorrer a partir de quem for eleito, né? Então, a gente acompanhou as eleições, né? No caso, já temos a vitória do democrata. Isso vai ter alterações na política. Antes era o Partido Republicano, agora é o democrata. Vai ter uma transição, uma alteração política. Como é que isso vai se proceder? Né? Isso nos afeta. Então, essa ideia de que o mundo de hoje é assim e amanhã já é diferente, porque uma coisa mudou em outra parte do mundo, isso nos afeta, essa relação, ela tira as certezas, ela desconstrói, ela desconfigura essas ideias que faziam parte deste modelo de pensamento e organização da sociedade do passado. Então a gente cada vez tem menos certezas, cada vez sabe menos sobre as coisas, né? E todos esses ideais de um mundo perfeito, de uma sociedade hiperracionalizada, perfeita, eles vão se perdendo, porque a gente sabe hoje que isso é impossível. E a gente nem fala mais muito disso, né? Esse ideal de hiperracionalidade e tal, essas coisas não são mais ditas como projetos-nação, né, de uma sociedade caminhando para uma racionalidade. Não. E a gente prova isso no nosso cotidiano a partir da nossa experiência concreta. Né? Vamos pensar no mundo de hoje que, se a gente fosse seguir dentro desse projeto iluminista, a sociedade de hoje teria que ser muito mais racional, muito menos sujeita a paixões. Então, por exemplo, a política ia ser toda calculista, ela ia ser baseada nas propostas, num cálculo que o indivíduo médio faria em relação ao seu candidato, pegando os pontos positivos, negativos, vendo, não, esse candidato aqui, ele é melhor, porque dentro dessa balança de pontos positivos e negativos, tem mais pontos positivos para a minha realidade social. Isso envolveria uma alta reflexão sobre quem eu sou no mundo, sobre o que eu faço, sobre o que é importante para mim. Entendem como isso não se configura no mundo de hoje? As pessoas não necessariamente pensam quem elas são, o que é bom para elas, mas seguem tendências, seguem fluxos de consciência que não dizem necessariamente respeito à sua condição. Elas compram discursos, né? E a gente tem hoje, né, a onda das fake news, que são discursos produzidos e orquestrados para direcionar justamente esse fluxo de consciência, movimentar as paixões das pessoas de modo a construir determinados alinhamentos políticos. Então, essa certeza, esses discursos do passado não fazem mais tanto sentido hoje. E como que é o mundo de hoje? Né? O que é esse mundo que se constrói deixando de lado as certezas do passado e construindo um mundo de incertezas? É disso que o Bauman está tratando. Então, se a gente não entende o que é a modernidade sólida, a líquida não faz sentido. Né? O que é a modernidade líquida? O que é esse mundo líquido que a gente vive? Né? Então, a gente primeiro tem que voltar no passado, entender o que é o sólido. Então, esse vídeo aqui é para isso. Vamos tentar entender o que é a modernidade sólida.
A partir de agora, no próximo vídeo, semana que vem eu lanço outro, a gente vê o que é a modernidade líquida, né? E aí a gente vai entrar em alguns pormenores, alguns debates do livro, enfim, das obras do Bauman, né? Principalmente da modernidade líquida e do mal-estar na pós-modernidade, que são das obras clássicas aí do Bauman, que eu considero mais importantes para a gente entender esse conjunto de pensamentos aí que dá origem a essa modernidade líquida dele, essa ideia da liquidez, tá bom? Por hoje é isso, pessoal, fiquem bem e nos vemos na próxima. Um grande abraço.